Olá, sejam bem-vindos a mais um Chronicast, esse podcast de assuntos variados que procura sempre trazer o melhor entretenimento para você e para toda a sua família. E olha só, se você ainda não se inscreveu no canal, corre lá, Chronicast Podcast Barbosa Júnior no YouTube e se inscreva, deixa o like, acione o sininho, compartilha, comente e com certeza o nosso conteúdo vai chegar a muito mais pessoas, vai poder se divertir aqui com os nossos assuntos e com os nossos convidados. E se você conhece uma história bacana que dá para contar aqui, anota esse número aí: 019 978050533, 019 978050533. Esse é o WhatsApp aqui do Chronicast, é só para mensagem, tá bom? Então você vai lá, coloca, olha, eu conheço lá o seu José, ele tem um trabalho assim na minha comunidade, deixa o contato dele, conta um pouquinho da história dele e a produção vai até ele e se der tudo certo, ele vai estar conosco aqui contando a história dele no nosso Chronicast, no meu e no seu Chronicast. Então é sempre diversão garantida, hein? E com qualidade para você. E olha só, nosso convidado de hoje tem 48 anos, desde os 7 já acompanhava o pai em seus shows. Aos 15 aprendeu a tocar violão e se apresentar em festas juninas e também para familiares e amigos. O rapaz é corajoso, rapaz. Desde 1999 canta profissionalmente fazendo a segunda voz e participou do Festival Viola de Todos os Cantos da IPTV, onde foi finalista em algumas edições desse festival, ficando em terceiro lugar na quarta edição e em primeiro como melhor intérprete na nona edição. Esse festival lhe garantiu participar da edição de 2 CDs desse evento e tem trabalhos com grandes artistas e ícones da música sertaneja no Brasil, como o milionário José Rico, Daniel, Gino e Geno, Rio Negro e Solimões, Tinoco, Joaquim Manuel, Durval e Davi, Edson e Hudson, João Bosco e Vinícius, Gustavo Mioto e muitos outros. Também atua como locutor. São 20 anos de carreira, 3 CDs e um DVD. E hoje eu converso com o meu amigo Marcos Paulo, cantor sertanejo. Seja bem-vindo ao Chronicast. Opa, beleza? Tudo bem? Maravilha. Que prazer estar aqui com você, meu amigo. Posso chamar de SP, mas pra galera toda é Barbosa Júnior. É Barbosa Júnior. Assustei você, né? Rapaz, pessoal, é interessante. Tudo bem, gente? Maravilha. Um abraço do Marcos Paulo. É interessante que é o seguinte, Marcos Paulo, todo mundo fica, mas é Barbosa, é SP, chama do que... O convidado chama do que quiser. De lindo, de maravilhoso, de bonito, eu não ligo. Eu prefiro ficar com SP e Barbosa Júnior. Tá certo. Cara, mais de 20 anos de carreira, hein? Mais de 20 anos, graças a Deus. Comecei profissionalmente em 99, né? E hoje, 2023, né? Então, em 24 anos, vamos colocar aí, 23 anos, 24, vamos colocar aí, né? E não esperava, nem imaginava que isso ia acontecer na minha vida. E hoje é a minha principal renda aí, meu principal trabalho e gosto muito do que faço. Amo de paixão cantar música sertaneja. Então vamos lá, como é que foi sua primeira apresentação com 15 anos, mais ou menos? Você pega uma criança e fala assim, tá, o pai pegou e falou, tá, o violão vai cantar, vai ser alguém na vida. Foi assim? Não, na realidade, eu venho de uma família musicista, né? Meu pai canta até hoje, tem a banda dele lá em Minas Gerais, sul de Minas. Um abraço, meu pai, benção, mais uma vez, né? Então, eu cresci vendo meu pai cantar, as duplas que ele tinha, meus primos, enfim. Então, meu avô tocava instrumento, meus tios tocavam instrumento. Então, eu, com essa idade de 6, 7 anos, eu sempre fui muito fã de Milionário Zé Rico, é uma coisa que... Então, eu lembro que nessa época, o Milionário Zé Rico cantava em cima de caminhão. Hoje não existe mais aqueles palcos né? Você baixa as 4 estreladas ali, então você fazia aquilo de palco, né? E um dos primeiros shows da minha vida que eu assisti, nessa idade que eu tinha, meu pai me levou num show do Milionário Zé Rico, na região de Santa Lúcia. E ali ele me colocou, hoje não se fala cacunda, fala costa, né? Também eu quero colocar na cacunda. Então eu vi ali um show deles. A partir dali, gostei. E eu acompanhava muito nos shows dele. E de repente, sei lá,
10, 12 anos de idade, participando de comunidade, essas coisas, me vi brincando ali, cantando, mexendo com isso, com aquilo. Tomei gosto pela coisa. Interessante você falar que o seu pai que levou. Eu lembro o seguinte, na década de 70, eu morava na Vila Pompeia, em Campinas, e assim, a nossa casa era uma casa de 3 cômodos, né, um quarto, sala e cozinha. E toda noite, quando a gente ia dormir, era sagrado. Meu pai ia lá, colocava o radinho dele, né, um Motorola, radinho Motorola, aquele pretinho, que tem Zé Bétio. a ponta, o Zé Bétio. É o Zé Bétio. E era Zé Bétio de manhã e à noite, né, que tinham 2 programas Sim. na Rádio Record na época, né. Eu vou mandar lá pro pessoal pagar o jabá pra nós aqui. Aí ele colocava, né, então a gente ouvia muito, não tinha um sertanejo, cara, era moda de viola, né, era, e tinha, acho que ela Aladim, Milionário Zé Rico, Pedro Bento Zé da Estrada, né, tinha o Tunique Tinoco, do Duque Dalvantre, o Parada Dura. Coisa boa. Então você ouvia, eu cresci ouvindo, né, não só as músicas, mas como o próprio programa. O Zé Bétio, ele era um show à parte, né. De manhã, aquela história do tacar água nele era um barato. Então o pessoal que tem um pouco mais de idade vai se lembrar, É. né, disso aí. Então a gente ia dormir, e na casa do meu avô era a Turma da Maré Mansa, né, que ele colocava pra ouvir. Eu tenho esse rádio até hoje em casa, ele é um rádio de madeira, grandão, rapaz, sabe, e ele funciona, né. Foi do meu pai, foi do meu avô e hoje ele é meu. Motorrádio. Não lembro se é essa a marca, mas ele era grandão, de madeira, né. E inclusive o meu tio, né, o Ademir, irmão do meu pai, um abraço tio, que me deu esse rádio. Só tem uma coisa no rádio que eu não gosto, mas como eu prometi que eu ia deixar, né, que é um decalque do Corinthians. Eu vou mandar reformar, vou mandar restaurar o rádio, vou arrancar esse. Ele falou: "Não, isso aí não pode sair daí. Enquanto eu estiver vivo, isso fica". Eu falei: "Tá bom, tio, deixa aí, vai. Fazer o quê, né? Prometi, tem que cumprir", né. Então eu ouvia muito também. Quando você falou do caminhão, é interessante porque era isso mesmo, você não tinha palco, não se montava estrutura, Não existe isso. né. Geralmente era na fazenda ou nos comícios, né. Eu apresentei muito showmício, é gostoso. Então você pega, abre abria as laterais do caminhão, punha lá a caixa de som, né. Eu tenho e tocava. Eu lembro que eu tenho um livro que conta um pouco da história do Chitãozinho e Chororó. Eu ganhei Um abraço, Maurício e Mauri, viu, meus grandes amigos também. eu ganhei esse livro, né, uma pessoa que trabalhava na casa com eles lá, tal, e numa das festas da comunidade a gente ganhou muito presente, que era para dar para as crianças. E no meio do presente veio esse livro. E como eu sou muito fã do Chitãozinho e do Chororó, gosto muito, meu primeiro LP, cara, que eu ganhei foi o LP dos 60 Dias Apaixonado. Meu pai me deu isso em 1981, 81, né. Eu morava no Jardim São Vicente, em Campinas, e tinha aquelas vitrolinha que parecia uma maleta da Lembro, Sonata, lembro, lembro. e meu pai comprou, e eu ganhei. E ele comprou alguns discos, comprou do Milionário José Rico, comprou do João Mineiro e Marciano, Legal. né, comprou alguns do Chitãozinho e Chororó, mas esse dos 60 Dias Apaixonado ele me deu. É inclusive um que eles estavam no circo, né, eles estavam se apresentando, eles estavam no palco do circo. É, Foi sim. tirada a foto, né, muito bacana. E então, desse livro, eles contam que no começo de carreira eles andavam com a caixa de som dentro de um Fusca verde, Legal, cara. né, fazendo shows, tal, é bacana, é interessante a história. E era assim, né, então o pessoal colocava, até no filme Os Dois Filhos de Francisco, tem uma cena do que eles estão cantando também numa festa, em cima do Isso. caminhão, acho que É. era praxe, né. Era comum, né. As estruturas O de hoje, formato o formato era comum. verdade. Mas vamos lá, quem foi a sua maior inspiração na música? Amigo, eu tenho várias, que eu falo, minha maior inspiração, eu falo sempre, graças a Deus eu tenho ele aqui pra falar, é meu pai. Isso aí, Um abraço, viu, seu Abrão, esqueci, meu pai desculpa, senão depois ele Abrão, puxa minha orelha. isso aí eu tudo que eu sei de música hoje,
Quem me colocou, meu pai, cara. Então, quem me ensinou violão, meu posicionamento de voz, tudo foi ele. Mas eu tenho, né, uns ídolos que eu tive o prazer de conhecer alguns, outros não. Mas a minha maior inspiração musical, que eu gosto mesmo de paixão, Milionários é Rico. Isso aí é uma dupla que, pra mim, tive o prazer de conhecer, fiz abertura de show. Também tive o prazer Daniel, cara. Foi um dos shows que quando eu abri o show do Daniel, na época de campanha, hoje não se faz mais comício, né? Era showmício na época. Showmício. Apresentei muito. Então, dessa época, não vamos falar de candidato, que não precisa, mas eu lembro que eu fiquei uma semana, cara, louco, né? Um negócio, uma história louca. Quando eu tive o prazer de subir no palco, na época era o Hamilton Policarpo, um abraço, Hamilton, que era o empresário do Daniel, já não existia mais o João Paulo, infelizmente, que ele mandou chamar a gente lá no palco e colocou a gente no palco com o Daniel. Eu fiquei uma semana que eu não dormia. Sabe que a emoção vinha todo dia, todo dia? Era como se fosse não sei o que era, que aquilo me tirava o sono, cara, eu não conseguia dormir. Eu falei, caramba, eu fui subir no palco, conversei, tirei foto. Cara, eu cantei com o Daniel. Cantei com o Daniel, cara. E era uma inspiração. Depois, anos depois, que eu vim conhecer Milionários é Rico, mas o Daniel eu lembro que foi não esperava aquele momento. Pra mim era um momento de tiete, fã mesmo ali, o cara que me deu um gás, assim, cara. E as palavras dele foi muito bacana pra mim, quando ele sentou com a gente, na época, a dupla que eu tinha, conversar com a gente, assim, foi um marco pra mim, um marco muito grande. Prazeroso, prazeroso. Que legal. E quem te incentivou a fazer segunda? Porque geralmente quando você vai cantar, o que mais aparece é a primeira voz, né? Que é aquela que todo mundo escuta. Um grande exemplo é o Chitão e Chororó, Uhum. né? O próprio Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. O Bruno e o Marrone, apesar do pessoal falar que a voz do Marrone não Canta muito, cara, aparece, canta né? muito. É injustiça. Tem um amigo que ele fala assim que o Marrone só dubla. É o cara que ganha dinheiro mais fácil na música sertaneja. Falou, não, o Marrone só dubla. Eu falei, rapaz, o homem canta. Não, Barbosa, escuta lá, ele só dubla. Eu tive o prazer de ver. Bom, em relação a incentivar, eu vou voltar lá no começo da minha carreira, né? Quando eu comecei a cantar, na realidade foi uma fuga que eu tive, porque assim, em 99, eu perdi minha mãe. Ela morreu em dia 3 de julho de 99. E fiz aniversário dia 4 de julho. Então é uma data que você não esquece nunca mais, Não tem não como, tem né? como. E ali, eu já esboçava minhas músicas nas igrejas, nas quermesses, fazia muito evento, assim, cantava bingo. Então, animação de igreja, sempre fiz muita coisa assim, mas nada profissional. Já tinha tido banda de pagode, já fui do samba, já toquei, cantei, mas assim, nada, eu simplesmente parei uns anos. Então, quando foi em 99, houve esse episódio da minha vida, ela morreu em julho, e eu perdi um pouco do chão. Eu fiquei meio sem saber o que fazer, porque, bom, moleque novo, a família desestrutura um pouco, né, no sentido de só ter meu pai, minha irmã era mais nova que eu sou o filho mais velho. E eu peguei e falei: "Caramba, eu quero fazer uma coisa que eu goste". E eu lembro até hoje, não existe mais esse jornal, posso até falar o nome aqui, mas não existe mais. Mas na época existia a Primeira Mão, Primeira que mão. você fazia os anúncios de jornal. Uhum. E eu queria fechar com alguma coisa que eu gostasse, que é música. Eu já tocava violão, já sabia, já tinha noção por causa desses eventos que eu fazia. Falei: "Pai, eu quero cantar". Peguei e fiz um anúncio, como fosse uma entrevista, assim, de emprego. Uhum. Procura-se cantor sertanejo, tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá, com habilidades para a moda raiz, que eu sempre gostei de música raiz. Faço os 2 estilos, mas eu gosto da raiz. E coloquei o anúncio no jornal, e fui entrevistando as pessoas. Então conversei com um, conversei com o outro, marcava a hora, ele ia em casa, batia papo, fazia perguntas chaves, né. E aí conheci uma certa pessoa, que identifiquei, eu vi que dava uma química musical. Ele já era da música, já tinha tido outras parcerias, e ali firmou a minha dupla. Só que ele não fazia segunda voz, ele só era a primeira. Eu malemar sabia o que era segunda, não sabia.
E todo mundo acha que se fazer segunda voz é cantar mais grave e mais baixo, né? E não é sempre assim, não é isso. Não é isso. E aí eu falei, olha, pai, conheci uma pessoa aí, acho que vai dar certo. Como é que é cantar segunda? Porque ele não faz segunda, ele só faz primeira. E meu pai, gentilmente, já tinha me ensinado violão, me dado meus primeiros. Aí começou a me dar os toques. Mas se fosse hoje era fácil, porque o tal do sertanejo universitário, todo mundo canta numa voz só mesmo. Hoje é tudo igual, nem parece que não sabe nem quem é quem, né? Né? Hoje a gente sabe quem é quem. É uma dupla de uma pessoa, parece que é uma pessoa só cantando, né? Mas é uma duas, dupla. É uma dupla, mas a diferenciação de voz hoje você não consegue destacar, como era antigamente. Você ouvia no rádio um Rio Negro Solimões, você via um Tonico Tinoco, mas aí você sabia quem era a primeira, quem era a segunda, porque você via destaque de voz. Hoje, exatamente, tem 200 duplas, você não sabe quem é quem. Quem é a primeira, quem é a segunda, porque mudou a linguagem musical, mudou. E aí foi que meu pai me ensinou, olha, ouve muito Milionário, Leandro, João Paulo e Solimões. Eu já gostava mesmo, gostava. Já tô aqui mesmo, né? E eu sou da época, hoje não existe mais, eu sou da época, na época eu era metalúrgico, e eu trabalhei muito em terceiro turno. Eu sou da época da fita cassete. Fita cassete. Então quando eu queria cantar uma música, eu ia, gravava aquela música, levava pra fábrica, punha aqueles abafador, né, que você tinha que usar, né, fone de ouvido, né, o abafador, colocava o foninho aqui, meu ex-patrão, meus ex-chefes que não discute isso, que não podia levar foninho nas fábricas, mas eu levava aí. Punha então eu colocava Rio Negro Solimões, Menor Zé Rico, Leonardo, João Paulo Daniel, pra ouvir. Ó, vai ouvindo e vai percebendo aonde que entra o Solimões, aonde que entra o Milionário, aonde que entra o Leandro, aonde que entra o João Paulo. Aí eu comecei a entender. Chegava em casa, o pai, é assim. Ele vinha e me dava os pitacos. Não, pá, assim, sensato. Então, é assim que foi acontecendo. Garrei paixão. Tanto que eu prefiro hoje fazer segunda. Prefiro e qual que é mais difícil, a primeira ou a segunda? Acho que a segunda voz, porque a segunda voz ela depende muito da primeira. Então depende de como a pessoa, uma música, cantar para uma pessoa, e você cantar a mesma música para outra primeira, dependendo da maneira e altura e tom, é diferente você fazer a segunda. Porque a segunda de uma música para um é essa mesma música, por exemplo, cantar para homem, cantar vamos falar, amargurado, vamos falar um amargurado com a música para homem é de um jeito, para mulher, dependendo do tom, é outro. Essas músicas modernas que você vê hoje, principalmente para tom feminino, é diferente. A segunda voz, ela é mais... Você tem que perceber a primeira. Que é assim, não é simplesmente chegar lá e cantar. Você tem que perceber ela. Olha, ela encaixa assim, ó. Ela encaixa assado. Então depende muito disso. Então ela é mais complicado um pouquinho por conta disso. Entendi. Na sua opinião, qual que é o melhor segundeiro da música sertaneja hoje? É como eu falei, eu tive várias referências. Várias. Mas não porque eu sou amigo do cara, eu sou amigo dele. Aliás, eu quero trazer ele aqui, viu? Vou difundir ele pra vir aqui. Eles, no caso, né? Tive o prazer de conhecer, tenho amizade muito. Um abraço pra Durval e Aladim. Durval e Aladim. Eu sou amigo dele, sou da época de Durval e Davi. Já fui em meu show, já fui no show dele. Já tive a oportunidade de apresentar eles. Eu apresentava uma festa ali no Jardim São José. Na realidade, não é Jardim São José, ali é Santa Cruz. Né? Na comunidade São José Operário. Eu apresentei 6 anos, eu apresentei evento ali. E eu tive a oportunidade de apresentar o Durval e Davi. Que legal. De pertinho, dividindo o palco. Cara, um espetáculo. Realmente um espetáculo à parte. É a parte. Fui muito zoado, né? Primeira vez na vida que me zoaram foi com o Durval e Davi. Sério mesmo? O Durval nem é zoeiro, né? Não, imagina. O Durval nem ele chegou e falou assim: eu lembro que na época colocaram um frango depois do show, colocaram um frango pra comer. Levaram um frango inteiro assado. Aí o Durval olhou assim e falou: vem cá, ninguém mais vai comer nada? Falei, não, mas é um frango. Aí o Davi falou: mas é um frango inteiro. Eu falei: não, mas o frango inteiro é só pra mim. Agora só vou dividir se não tiver nada pra beber, porque na seco não vai. Falou, aí começou a tirar essa, falou: você não come frango não? Você é metido? Você é rico? Você é famoso? Eu falei: não, é que eu só não quero, né? Cara, ele me zoou o dia inteiro. Me zoou no palco, me zoou lá fora. Eu falei: olha. A primeira pessoa que conseguiu me zoar, mas tá certo. É a cara dele. É, né? Santista que nem eu.
Sofredor. Tamo sofrido, hein? Tamo sofrido. Eu não Um posso abraço, falar, viu, Durval, Aladim. eu não posso falar nada, se eu for falar do meu, eu tô mais sofrido ainda. Tá, mas responde aí, qual é o melhor Então, segundeiro? eu falei, eu tenho várias referências, né? Dessas que eu já te falei que eu cresci ouvindo, mas a segunda do Durval é inimitável, é incopiável, cara. Aquele cara, ele tem um jeito. Eu ouço ele cantando as coisas que ele fez com o irmão dele, com o Davi, que Deus o tenha. Mas hoje eu ouço ele cantando com o Aladim. Eu tive o prazer agora, fizemos um show final do ano, foi pós-pandemia, fizemos um show em Hortolândia, onde eu tive o prazer de cantar e apresentar. Falei, Marcão, cheguei lá e ele mandou me chamar no camarim. Você não quer apresentar? Eu, não. Que foi, ô, Durval, pô, que honra, que honra. Cara, eu tive o prazer de estar ali no palco. Aí depois, então, eu acompanhei, eu vi ele fazendo segunda pro Aladim. Cara, é outra pegada. Parece É que outro nível, é né? outro nível. O Durval é incomparável, cara. É um cara fenomenal. E como foi que as portas se abriram para vocês no Viola de Todos os Cantos? Como aconteceu o festival para vocês? Cara, ali foi um fato meio de aos 45 do segundo tempo, vamos dizer assim. Porque não era pra gente, eu nem imaginava esse festival. Não tinha, nossa. Na realidade, falaram assim: ó, vai ter um festival em Campinas, pela IPTV Rede Globo, emissora afiliada à Rede Globo, a qual tá dando oportunidade para novos talentos, novas oportunidades, música raiz e música regional. E nós, meu ex-parceiro, um abraço, Maciel, ele tá lá na região, lá pra cima, lá nos outros estados, né? E aí ele falou, ó, um festival assim, assado, vamos. Mas eu não tinha por onde, não sabia como é que funcionava. Do nada, uma dupla de amigo dele, né? Era amigo meu, hoje é meu amigo, mas na época eu não o conhecia. Se inscreveram para esse festival e o compositor da música não cantava, mas escreveu a música para eles. Colocou eles na jogada. Só como o cantor também era compositor, ele quis entrar como compositor, não só intérprete. Como autoral. Autoral. E aí, esse compositor que queria a música, que já estava com a música pronta, não tinha quem representasse a música dele. Ele ia ficar de fora. E, tipo assim, a inscrição terminava na sexta-feira, vamos dizer assim. Então, nós tivemos aqui uma semana para aprender a música, ir pro estúdio, gravamos as 3 músicas que podia se inscrever. Eram 3 canções de inscrição, se não me engano. E aí, então, uma semana aprender a música, ir pro estúdio, gravar e mandar pra emissora para saber se ela ia ser classificada Pra nas cantar. eliminatórias. Certo. E a música passou. A música passou. Ou sentado na soleira? Sentado na celeira. Lembro. Jorge Lordano, Hortolândia. Um abraço, Jorjão, meu brother, cara. Você acredita que a música passou e ficamos em 3º lugar do Brasil, cara? Olha que coisa Aí maravilhosa. ficamos em 3º lugar do Brasil na 4ª edição do Viola de Todos os Cantos. A final foi lá do Limeirão, que foi eliminatórias, né? Uhum. Você passa, classificações. A gente foi pra eliminatória em São Carlos, se não me engano. Foi nossa eliminatória, nessa primeira fase. E a final foi lá no Limeirão. Levamos 7 ônibus. Olha. 7 ônibus pra final. Estádio lotado lá de gente, palcão bonito. Me sentia um João Paulo Daniel, sei lá, um artista famoso, que o palcão daquele. Foi assim que foi o primeiro festival do Viola Todos os Cantos. E como foi gravar um DVD lá na 3ª Festa do Peão de Hortolândia? Porque vocês não abriram o show. O show era de vocês. O show era nosso. Foi aí que, porque foi uma divisão de águas pra gente, porque foi em 2004, na época, 2005, não lembro, agora não me recordo. Mas por conta do festival, o que aconteceu? O festival era da IPTV, porém não tinha representante aqui da região, mas como o compositor era de Hortolândia, que é o Jorge Lordano, o prefeito na época, também já é falecido, que é o Perugini, ele falou, não, vamos trazer esses meninos aqui no festival, no rodeio.
Então ele comprou um show nosso através da Secretaria de Cultura, no final comprou, ele, pela Secretaria de Cultura, foi feita uma verbalização financeira para nossa estrutura de trabalho. E nós tínhamos, na época, uma pessoa que investia na gente, pouco, mas ele conseguia colocar uma verba para a gente começar a caminhar. E aí, ele pegou, falou, não, eu quero você nessa edição do festival. Só que tinha Titãs, Rio Negro Solimões Edson e Edson Hudson, Hudson. eu lembro. Edson Hudson. Posso contar uma coisa? E você foi meu produtor no dia. Eu lembro que você foi um dos produtores do meu show. Foi, tive esse prazer. Você trabalhou comigo. Foi. Né? E aí, o que aconteceu? Esse dinheiro que o prefeito verbalizou através da Secretaria de Cultura, Eugênio, a gente usou para reinvestir ele. De que forma? Falei, não vamos ganhar nada, vamos pagar os músicos. Hoje um deles até quero mandar um abraço pra esse cara que eu gosto muito dele, gente finíssima, Gabriel Gadelha, traz ele aqui. É um cara que eu gosto demais. Hoje o Vicente é o produtor desse menino que tá voando. O Vicente fazia parte e ajudou a produzir. Então a gente foi lá, contratamos uma empresa para gravar esse DVD na festa de peão de Hortolândia. Eu lembro, juntamente com os grandes nomes, pô. Sim, eu acho que o show depois de vocês, o próximo que tinha, acho que é do Edson Hudson. O Edson Hudson foi fechamento. A gente abriu a festa de peão. Acho que o Titãs, no outro dia foi Titãs. Titãs. No sábado foi Rio Negro e Solimões. E no domingo Edson Hudson. Aí tive o prazer de no domingo ir lá, fazer aquela farra que nós fizemos lá no camarim lá. Eu lembro uma coisa que aconteceu nesse dia. Interessante, né? A gente tava ali e tal. E eu mandava prender, mandava soltar, né? Todo mundo chegava lá, olha, quem tá aqui, quem pode entrar, quem não pode, vinha em mim. Eu lembro que tinha um cara, um produtor grande que tava lá, na época, junto, né? E eu lembro que teve um problema, eu acho que o locutor do rodeio não queria apresentar vocês. Teve um... Aí o cara pegou e falou assim, então, ele apresenta, não sei o quê. Eu lembro que o Marcel tava falando com ele. Falou, não, mas ele não quer, assim, ele não quer, ele queria ganhar alguma coisa e tal. Eu lembro que eu tava passando na hora. O Marcel falou pra mim, vem cá. Não era nem Barbosa Júnior ainda. Né? Inclusive esse nome de Barbosa Júnior que me deu foi o finado, o falecido, né? Hélio Fernandes, que era produtor. Que era produtor de uma dupla amiga minha, que era o Douglas Araújo Rafael. Né? E ele que me deu esse nome, inclusive na casa dos pais do Douglas. Falou, por que não Barbosa Júnior? E ficou. Bacana. Aí fiz rádio, tudo com esse nome. E eu passei, ele me chamou. Você não quer apresentar? Tá bom. Ele virou pra mim e falou assim, você apresenta a gente? Eu falei, apresento. Aí o cara olhou assim pra mim, eu lembro que ele saiu e voltou. Quando ele voltou, o cara chamou, foi feito. Aí quando anunciou tal, que a banda cantou, se apresentou, que saiu, que acabou, eu lembro que o Marcel chegou pro produtor e falou, se fosse pra fazer aquilo que ele fez, deixasse ele, que ele faria muito melhor. Quem sou eu pra desbancar um cara que é locutor de rodeio? Imagina. Começando, não sei saber de nada. E foi um prazer, foi muito gostoso. Eu tenho DVD até hoje, viu? Que legal. Eu tenho DVD em casa. Ela marcou muito, viu? Foi bacana. Né? Agora, como aconteceu a locução na sua carreira, meu filho? A locução... porque eu tô saindo do resfriado ainda. Tô saindo do resfriado ainda. Bem-vindo ao time. É difícil, né? Mas a gente vive da voz, né? Então tem que cuidar. A locução foi meio por acaso também. Mas devido a uma parceria que eu tive... assim, parceiros de dupla, eu tive poucos. Eu tive vários amigos que cantou comigo. Tive algumas formações. Mas, assim, de carreira, gravar material, ter material pra trabalhar, eu tive pouco. E um deles foi o Daniel. Foi minha formação, Marcos Paulo e Daniel. E o Daniel sempre foi locutor. De porta de loja, de eventos e tal. E na época ele tinha ele articulava muitas. Então ele colocava um locutor aqui, outro outra loja, então ele conseguia fazer esse meio de campo. Falou, Marcão, você não quer ser locutor? Não, cara, eu preciso colocar um cara lá numa loja tal. Sei lá, das 9 às meio-dia, das 9 às 1 da tarde. Você não quer fazer lá? É assim, assado. Eu já cantava bigo na igreja. Fazia narração essas coisinhas que a gente fazia assim, né? Eu acho que eu vou encarar. E fui. E aí deu.
E aí veio a parte de locução de loja. Eu já tinha feito operação de rádio, assim, mas eu era mesário, eu não era locutor de rádio. A pessoa que fazia o programa, tinha que ter alguém para operar a mesa, A técnica, a né? técnica, a parte técnica. Então eu só ia para fazer isso. Só que eu já tinha tido um contato com rádio, mas não de locução. Então veio. Aí eu comecei a fazer alguns trabalhos de locução de rádio, de loja. Aí vieram os hipermercados, vieram os atacarejos. E aí veio rádio pra mim, pela segunda vez, já como locutor. Aí abracei essa questão também de programa, de sertanejo, fiquei vários anos. Quando veio a pandemia, tivemos que dar uma parada, porque deu aquela pandemia de lockdown. Então a rádio ainda podia ficar um certo tempo, mas eu lembro que a direção da rádio falou: "Olha, é melhor a gente parar, porque veio o lockdown, e se nós ficar aqui vai dar problema judicial", essas questões. E a rádio sempre foi companheira do ouvinte, né, em casa é um radinho ligado, é um um aparelho de som sempre tá ligado em casa. Sim. Então eu sentia essa, eu lembro que eu fazia muito, como era uma rádio, já tinha, nós temos a internet que nos facilitou muito, eu conversava muito com o pessoal do Rio Grande do Sul, e eu lembro que tinha uma senhora, ela de Tramandaí, era uma ouvinte assídua. Todo dia ela ligava, pedia música, mandava abraço, mandava recado. Então eu sentia que a gente era muito próximo dessas pessoas sem conhecer fisicamente, né. Mas e quando veio essa questão do lockdown pesado, que não podia mais sair de casa, a rádio precisou dar um tempo. E aí, nesse caso, aí foi onde eu dei um tempo com rádio, mas continuei fazendo meus trabalhos, até hoje faço, de locução, apresentação de programa, de eventos e tal, e veio a parte de locução, foi aí, através de um, me jogou: "Vai lá e faz lá um". Rapaz, a locução é interessante porque, olha só, tive a oportunidade de cantar com algumas pessoas, né? Com seu pai, não sei se você lembra, Sim, uma vez sim. eu estava tendo um ensaio, lembra, a gente até ia ter uma apresentação na igreja. Femuzak. Não, não foi nem Não, da não, não, Femuzak foi antes, Femuzak, foi não, foi foi antes. depois, Foi isso foi depois. é. A gente tinha uma festa na igreja, e a gente tinha se comprometido a tocar. Era eu, Isso. você, o Juliano, tinha acho que o Alexandre na Alexandre bateria, Batera. isso. E eu lembro que antes você estava se arrumando, eu cheguei na sua casa, seu pai estava com violão. E ele falou assim: "Você canta mesmo?" Eu falei: "Ah, não sei, seu Abrão, acho que canto". Aí ele pegou e falou assim: "Você lembra quando você ia cantar Cabocla Teresa?" Eu falei: "Olha, eu não sei se eu lembro recitar, mas eu posso tentar". Falei: "Então recita". E eu consegui. E eu cantei, seu pai fez segunda voz pra mim naquela Meu pai é oportunidade. meu pai é fenomenal, cara. Musicalmente falando, E aí não eu lembro que a gente cantou e se apresentou, tal. Mas a locução ela é ímpar, porque ela chega na minha vida num momento, uma criança de 10 para 11 anos, isso em 82. Minha primeira locução foi numa caminhonete vendendo verdura. Eu morava no São Vicente e lá tinha o senhor Lindolfo, que era verdureiro, e ele naquela cornetinha, aquilo hoje é horrível, e ele teve um dia que ele estava com problema na voz, ele não conseguia falar. Ele me passou o microfone e falou: "Agora você fala". Mas o que que eu falo? "Ah, fala do que tem aqui". Então eu ficava sentado, rodeado de laranja por todos os lados, né, e verdura e fruta. E o pessoal ia para comprar, não por causa da fruta, da verdura, mas porque era uma criança que estava falando. Aquilo chamava atenção. E aí, a partir daí, nas igrejas, né, eu fazia, acabava ficando com a locução. Eu lembro que teve uma oportunidade, eu não sei nem se o Celso vai lembrar disso, talvez nós, se ele ouvir, ele vai lembrar. A gente precisava divulgar a festa junina da igreja, né? E conseguiram um caminhão num sindicato. Então você tinha caixa de som dos dois lados, o Celso foi na cabine e eu fiquei no meio das caixas com o microfone falando. E eu não sei que doideira que me deu naquele dia, que eu falei assim: "Os caras vão me expulsar do caminhão".
E na época o Lula estava em alta, né? Ele era presidente dos sindicatos metalúrgicos, tal, caminhão escrito CUT, não sei o quê. Falei, não vou perder a oportunidade. Cara, eu comecei a imitar o Lula, anunciando a festa. Quando eu parei, que eu desci, os caras do caminhão estavam roxo de dar risada. Fala, cara, como você conseguiu? Eu falei, também não sei. Celso, como você fez isso? Eu falei, também não sei, simplesmente saiu. Aí a partir daí veio a oportunidade, né, numa rádio comunitária, que a gente apresentava um programa Rock Ballad. Era eu, o Celso, o Lauri e o Evandro, que apresentávamos. E ali eu fazia imitações. Ali eu imitava o Lula, ali eu imitava o Clodovil. E nós contávamos história. Então chegava, era interessante, você chegava no domingo na rádio, tinha fila de locutores para nos contar o que tinha acontecido durante a semana para nós brincar na rádio, no programa. Legal. Aí quando eu fui depois para a rádio do João Begali, que era Monte Sinai na época. Monte Sinai, Rádio Monte Sinai. Uma rádio Monte Sinai. Felipe era o técnico de som na época, o Felipe Tap. Um abraço pro Felipe. E lá nós tínhamos uma brincadeira, que era dicas de moda com o Clodovil. Então eu imitava, e ficava uma coisa. E o pessoal gostava bastante. Mas aí acabou passando. Né? E a locução surge assim. O gostoso da locução é que você pode brincar, interagir bastante com o público. E aconteceu um fato interessante. Eu sempre fiquei no bastidor, quando a dupla se apresentava, eu ficava do lado do DJ cantando. Né? DJ Luiz, um abraço para você, meu querido, meu amigo. 6 anos ele fez técnica para mim na apresentação dessa festa, onde eu apresentei, inclusive, o Durval e o Davi. E teve uma dupla que começou a cantar, e eu afastado ali, né, cantando. Eu lembro que um cutucou o outro, fez o sinal com a cabeça assim, e deram risada. E eu fiquei na minha. Aí o Luiz falou assim, você viu? Falei, vi. Você vai deixar? Falei, vou. Falou, você tá brincando, né? Falei, não. Deixa comigo. Aí eu lembro que um cara me chamou, falou, Barbosa, vem aqui e tal, pede pra você cantar qualquer música do Milionários é Rico. Falei, peço. Mas você não esquenta do jeito que eu não assusta com o jeito que eu vou fazer. Tá bom? Ele, tá bom. Aí dava aquele intervalo, eu entrava brincando, né? E aí eu peguei e falei, rapaz, um rapaz pediu uma música de uma dupla, mas eu não lembro o nome da dupla. Eu lembro de uma música da dupla, mas eu não lembro o nome da dupla. Mas se eu cantar, eu acho que se eu falar aqui, acho que vocês vão saber qual que é. Aí o cara olhou um pro outro, né? E eu olhei pro Luiz. Aí o Luiz falou, é agora. Aí arrumou, afinou meu microfone e tal. Falou, olha, a música é mais, se eu não me engano, a música é mais ou menos assim. Falei, desse jeito. Cara, parecia que tava combinado. Ficou um silêncio na festa. 2.000 pessoas na frente do palco. Caraca. Aquele silêncio. Aí eu entrei cantando na capela. Estou escrevendo esta carta meio aos prantos. Ando meio pelos cantos, pois não encontrei coragem de encarar o seu olhar. Cara, o pessoal foi a loucura. Falei, lembrei, é do Milionários é Rico. Os caras olhou um pro outro, olhou pra mim, olhou um pro outro, olhou pra mim. Falei, mas não precisa ser essa não, pode cantar qualquer um. E saí. Rapaz, o Luiz olhou e falou, sabia que você ia aprontar uma com esses caras. Falei, não, meu amigo, peraí. Uma coisa que eu sempre aprendi foi respeitar o artista. Sim. Eu nunca me coloquei à frente do artista. Tanto quanto as pessoas vinham conversar comigo, tal, fora. Gente, vou tirar fotos, moço, eu não sou artista, eu sou locutor. O artista é ele. Eu sempre procurei direcionar, né? Mas são coisas que acontecem, já cantei com o próprio Douglas Araújo Rafael, com o Johnny Barros e o Daniel, que na época eu trabalhei apresentando o Showmício. Eles faziam parte do projeto, né, de um candidato, e eles cantavam. Um dia até o Johnny me deu um susto, que eles estavam cantando e ele saiu do palco, vem cá, falei, o que foi? Segura aqui, falei, tá passando mal, né? Falei, o que foi? Ele entregou o microfone na minha mão, o irmão dele fazia segundo pra ele, né, o Daniel, falou, entra e canta com o meu irmão. Eu falei, como entra e canta com o seu irmão? Você tá louco? Ele falou, não, entra e canta. Eu falei, eu não lembro, nem sei qual que tá a estrofe é essa. E eu entrei cantando. Quando eu entrei cantando, o irmão dele tomou um susto. Caramba. Tomou um susto, rapaz. E olhou assim e tal. E foi um barato, é gostoso. São coisas que às vezes a gente tem história, né? Que é muito bacana. Agora, como é que foi cantar com seu pai? É que eu falo, né? Fiquei se vendo,
as formações dele. Ele me ensinou a tocar violão, me fez posição de voz. Mas que essa pandemia, como ela veio desse lockdown, que a gente passou essa fase, nessa época a gente estava morando junto, né? Porque não podia sair de casa. Então tava a gente ali. E nas festas, nos eventos de família, a gente já brincava de cantar assim, uma música ou outra, mas não nada profissional. Nunca foi profissional. Sempre foi coisa. Encontros, do tipo, churrasco de família, vamos cantar. Minha família é assim. A parte de, minha família é musicista, né? Como eu disse. E eu teve um show, um pouquinho antes do lockdown, eu tinha feito um combinado, acho que era, se eu não me engano, foi Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Uma semana antes do fechamento do lockdown, foi um evento que a gente ia fazer numa chácara. E como eu já conhecia Alan Aladim, o Alan, ele tinha mudado a parceria. Ele tinha feito um aniversário meu, numa festa que eu fiz, num evento aí, foi meu. Alô, Paulinho, obrigado aí. Prazer exato do meu amigo Paulinho. Um abraço pra você aí. E aí, falei, pai, vai ter um evento assim, assado. O Alan mudou de parceria, ele tá cantando com. Agora é Joaquim Manuel. E a gente vai fazer uma festa no Dia das Mulheres, e nós vamos trazer eles, os autores da música Boate Azul. Vamos fazer um show junto? Olha aí. Aí meu pai topou na hora. Falei, vamos. Aí nós ensaiou umas músicas. É eu. Foi. Então, pra mim foi muito prazeroso, porque foi pela primeira vez que pai e filho cantou profissionalmente junto num show aberto pra público, sem ser família, sem ser. Então juntou o professor e o aluno Olha aí. no mesmo show. Então foi uma coisa muito prazerosa. Depois veio a pandemia, o lockdown, e nós começamos a fazer as lives. Eu lembro que nas lives nossas dava 1.200, 1.300 pessoas simultâneas vendo a gente fazendo pedido. Bacana. Foi muito prazeroso. Então a gente começou a ganhar patrocínio, vinha lanche. Sério? Daí recebia, fala de tal empresa. Daqui a pouco vinha um negócio pra gente. Pai, vamos agradar aqui. Será que se eu falar do Banco do Brasil, eles mandam dinheiro pra mim? Então, Eu vou falar aqui. foi, cara. Então começou a vir muito, a pessoa apoiava. Então era muito gostoso. Então tinha que ter, vamos fazer uma live de 1 hora. Era 2 horas de show, nós tava lá cantando, você repetiu a música. Olha Foi só. muito gostoso essa fase aí também. Bacana, né? 24, 20 e poucos anos de carreira. Tem alguma história? Eu vou me arrepender dessa pergunta. Eu vou me arrepender. Já sei que eu vou me arrepender. Mas vamos lá. Tem alguma história inusitada que já aconteceu com vocês? Eu sabia que eu ia me arrepender. Mas o produtor falou: não, você tem que perguntar essa. Eu falei, não tem nenhuma, SP. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Ah, bom. Ufa. Tem. Rapaz. Não, isso não é história, aconteceu. Tem um show, foi feito. A gente, graças a Deus, fez muito show fora de outros estados. E tem um show que tem um cara aí chamado Barbosa Júnior, foi produtor da gente nessa época. Então ele viajava com a gente, esse cara. E nós fizemos um show no sul de Minas, cidade de Guaranésia. Guaranésia, Varanda do Peixe. Tá lembrado disso? Tô, Varanda do Peixe. Fizemos um show, uma noite em Guaxupé. Guaxupé. Um frio danado. Isso. Né? E 2 noites, acho que foi sexta-feira. Tava tendo festa na cidade. Sim. Lá em Guaxupé. Foi na sexta-feira e o sábado e o domingo. Foi sábado e domingo. Em Guaranésia. Em Guaranésia, na Varanda do Peixe. Isso. E aí, nós fizemos o show, graças a Deus foi casa lotada, foi muito legal, muito bacana, no qual você fez parte da produção. Agora eu vou contar aqui pra vocês, viu? Um fato inusitado. Porque eu sabia que a gente é cantor, mas a gente, o que acontece? Que termina o show, você vai atender fã, você vai. Porque assim, eu sou da adrenalina, eu não consigo comer no momento do show ali. Camarim, eu fico no camarim, tomo água, mas assim, relaxar depois que acaba. Eu não consigo. Não, a banda vai comer. Eu fico tenso, eu fico.
Parece que a energia é outra. A energia então do show continua, do show né? continua comigo. Aham. Aí quando eu chego em casa que eu sento, aí vou comer, vou pensar no que aconteceu. Então era natural de eu acabar o show, atender fã, conversar com um, conversar com o outro, às vezes continuar festando com o pessoal, ali, né, no caso, dando atenção pro pessoal. E teve uns caboclinhos aí, um tal de Barbosa Júnior e o tecladista foram dormir. Foram pro quarto de hotel, Fomos dormir. foi descansar. Garoto de família, É, vamos dormir. casadinho, bonitinho. Né? Já tinha pegado o alvará com a dona Onça, né? Pra passar 3 dias fora. Falei, não, eu tenho que fazer bonitinho. Fui dormir, tava cansado. Então. E aí, meu parceiro, meu ex-parceiro na época, o Maciel, que era o Marcos Paulo Maciel, na época dupla, a gente continuou festando. Só que no dia seguinte, viu, gente? Tem uns caboclos que levantou mais cedo e foi pescar nesse pesqueiro que a gente tava cantando. Nós ficamos no hotel na mesma cidade, onde teria outro show. Vocês já viram alguém colocar comida na boca do peixe? Colocar o anzol na boca do peixe? Eu não acredito, até hoje eu não entendo. Mas isso não é história de pescador. Eu queria que você explicasse como é que se faz você pegar ir no pesqueiro, deixar o peixe abrir a boca e você pôr o anzol na boca dele com a isca. Como é que faz isso, cara? Até hoje eu não entendo isso. Rapaz, pior que aconteceu, não foi comigo, eu vi, eu tava do lado. Não foi comigo, tá? Tava com o tecladista na época, eu esqueci o nome dele, o Jorge. Infelizmente, Deus já recolheu, né? Ou felizmente, né? Mas ele teve um problema de saúde e não resistiu. Eu lembro que nós estávamos pescando, lá tinha umas tilápia grandona, rapaz, bonita, né? E eu lembro que a gente tava pescando assim, e na hora que você cevava, que você jogava aquela ração pra chamar o peixe e tal, tinha uma delas que ela vinha muito devagar, cara. Ela vinha bem lento, abria a boca, pegava a ração, descia. E o Jorge ficou olhando aquilo. Ele falou, dá uma olhada. Aí jogou, vinha de novo, devagarzinho, pegava. Ele falou assim, cara, a hora que ela subir, eu vou pôr o anzol na boca dela e vou fisgar ela. Aí eu falei pra ela, falei assim, olha, se você fizer isso, Jorge, eu paro de pescar agora. E não deu outra. Na hora que a tilápia subiu, que abriu a boca, ele desceu o anzol na boca do peixe. Caramba. E é verdade, cara. Não é história de pescador. Não é possível. Cara, eu também não acreditei, tanto que eu parei de pescar. Eu cumpri minha palavra. Eu falei, vou embora. Não dá. Ele pegou, só que tinha que pagar o peixe. Aí ele deu um jeitinho. Como é que faz um bicho desse, quase morrendo, escapar? E ele conseguiu deixar escapar. Eu lembro até que, inclusive, isso foi zoeira num show, né? Foi. À noite, né? Zoou pra caramba, não é possível, cara. É. No mesmo jogo eu queria saber como é que se tira mel de urutu, né? A dupla sertaneja é assim, filho, tira até mel de cobra. Mas aí é história para um outro Chronicast, né? Qual é o seu maior arrependimento e a sua maior realização na sua trajetória musical? Cara, eu acho que arrependimento na parte musical eu não tenho, assim, porque na realidade a gente vai ficando mais experiente com os erros, com as coisas que vão acontecer. A vida da gente é isso, né? Então eu acho que foi aprendizado. Então, não falar que eu tenho arrependimento, não. Claro, todo artista quer fazer um grande sucesso, quer estar nas primeiras mídias, né? Mas, graças a Deus, eu sou um cara realizado porque eu sou muito conhecido, graças a Deus, cara. Esse Brasil todo aí, eu tenho amigos em todos os estados. Inclusive, falei agora, vindo pra cá, mandei agora um contato. Eu falei, traz eles aqui, com o Durval e Aladim. Eu tenho amigo lá em Rondônia, pedindo material, pedindo coisa. Pô, manda um abraço pro pessoal aqui de Rondônia, Brasília, São Paulo. Cara, isso aí é prazeroso demais. Saber que seu nome tá rodando esse Brasil todo indiretamente. Então, eu acho que pra mim foi muito prazeroso, e é prazeroso, porque a gente vai aprendendo com as coisas, vai lapidando certas coisas, né? Então, arrependimento eu não tenho, não. Eu acho que eu tenho experiências que me valorizaram, assim, me projetaram para onde eu tô aqui hoje, né? Então, isso é muito legal. E em questão de realização, primeiro é filhos, né? A gente quando vira pai é diferente, né? Ixi, nem fala. Mas profissionalmente, cara. Tenho dois, um abraço pra Melissa, um abraço pro Breno. Pai te ama, viu?
Então, assim, meus CDs, meus DVDs, meus artistas que eu nunca imaginei um dia cantar, estar junto no mesmo palco. Como eu falei, sou muito fã do Zé Rico, tive o prazer de conhecer. Hoje sou amigo do filho do milionário. Um abraço, Diego, meu parceiro, amigão meu. Pô, Rick Renner, Daniel. Cara, quando que eu ia imaginar que um dia ia estar no palco com esses feras? Falar que eu sou amigo do Durval, falei hoje de manhã. Então, pra mim é, é muito prazeroso, cara. Não tem, assim, é uma realização mesmo, assim, de saber que eu tenho o Ronaldo Viola Júnior, né, que é o Diego João Carvalho. Eu nunca imaginei que um dia seria amigo do cara. Então é prazeroso essas coisas assim, sabe? Eu me sinto, de uma certa forma, realizado, porque não é pra todo mundo, né, cara? Às Então, vezes o pessoal acha que o sucesso é só você estar na mídia, estar na e TV, não é, cara. e não é. É você ter o prazer de falar: "Ô, alô, ô, Eu sei fulano, quem é aquele cara. conheço ele, já fui na casa dele, já tomei café com ele". Isso é bacana, É né? gostoso demais. E assim, quem vem desse conceito de família que nós temos, eu não sou nascido em Minas, mas a minha família, a maioria era de Minas ou ali de perto, Uhum. né? Então a gente sempre teve esse conceito família. E isso é que é gostoso, É, né? A amizade, uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim: olha, o sucesso ele vem e ele vai. sim, Chega uma hora que ele vai embora. Mas aquilo que você constrói no meio dessa trajetória é o que vai ficar, é o exato. legado, né? E isso é mais importante que qualquer coisa. Bom, eu conversei aqui, tive o prazer de receber esse meu amigo de muito tempo, né? Marcos Paulo, cantor sertanejo. Meu, Obrigado. muito obrigado. Eu que agradeço. Pena que o tempo não dá, né? Correu demais. A gente fala 50 minutos, nossa, é muito tempo, mas que você começa a É, já bater ó, papo já passou até. e vai embora, né? O tempo vai indo. Mas muito obrigado, meu querido. Deus abençoe Agradeço. você, Deus abençoe a tua carreira. E vamos trazer o Durval Aladinho Vai, aqui. vamos fazer. Posso deixar o telefone de contato, Pode, pessoal? vai aí, o microfone é seu. Seguinte, galera, quer contratar Marcos Paulo, cantor sertanejo, pro seu evento, sua festa? Não vou falar SPC Serasa, não, que é fácil de achar eu lá, viu? Mas vai no 19 98980 2320. 19 98. Ô, Ixi, 980 2320. quase que eu É falo, vai quase. no Serasa. Vai no Serasa. Ou redes sociais. Marcos Paulo, cantor sertanejo. Me acha lá, faz contato. Preciso trabalhar, viu? Pagar as continhas. É isso aí. Bom, pessoal, esse foi mais um Chronicast. Aqui eu quero agradecer grandemente ao Marcos Paulo, que Deus abençoe muito a vida dele. Agradecer você, principalmente que tem seguido a nossa página no YouTube. Continua, vai lá. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Deixa like, comenta, compartilha, tá? E faça esse conteúdo chegar muito mais longe. Nos sigam também no Kawaii e no TikTok. Tem um vídeo lá com mais de 1K no TikTok, no Kawaii, rapaz, tá? Legal. Eu nunca imaginei que eu ia falar esse trem. Mas tá bom. Tá bom? E se você tem uma história bacana que dá para contar aqui, 019 978050533. 019 978050533. Esse é o WhatsApp aqui do Chronicast. Manda uma breve história da pessoa, o número do contato, que quem sabe ele não é o nosso próximo convidado aqui do Chronicast. A todos vocês, o meu muito obrigado, obrigado à produção, que tem sempre nos acompanhado e cuidado bem da gente. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. A todos, um forte abraço. Estejam sempre com Deus.